os 100 anos da rádio educativa no Brasil. Abril de 2023 marca o centenário do surgimento da primeira emissora educativa existente no Brasil. A Rádio Sociedade foi fundada em 1923 com o objetivo de levar a educação a todos os rincões brasileiros. Esse trabalho, liderado por Arthur Roquette Pinto, foi sendo uma contribuição de cientistas, de pensadores naquela época, que era possível incorporar as ações que já tinham ocorrido, especialmente na Inglaterra, da primeira rádio educativa que existiu no mundo, que existe até hoje, que é a BBC, que tem realmente um trabalho de difusão de conteúdos educacionais para todo mundo. Tivemos, no mesmo ano, 1923, o surgimento também de outros programas, que foram programas liderados pela Rádio Sociedade e que tiveram, durante mais de 10 anos, ações bastante positivas de difundir os conteúdos para pessoas espalhadas em todo o Brasil. Entretanto, essa iniciativa, que era uma iniciativa de uma associação, uma entidade não governamental, tendo um forte apoio da Academia Nacional de Ciências, mas que precisava de associados para se manter, por elevação de custos, naturalmente, já era significativo naquela época. E houve um consenso e em 1936, houve a transferência da Rádio Sociedade para o Ministério da Educação e Saúde, naquela época não era só o Ministério da Educação, e foi transformado na Rádio MEC. A Rádio MEC existe até hoje, com desdobramentos, não mais no âmbito do Ministério da Educação, mas sim da Empresa Brasileira de Comunicações. E temos a Rádio MEC, a AM e a FM. Mas toda essa trajetória, ela se deu graças a um trabalho de muita gente que merece os aplausos. E nós registramos nesses 100 anos essa gratidão a todos os profissionais da área de jornalismo, da área técnica, da área de educação, que deram a sua contribuição. Mas nós temos que destacar que nós tivemos realmente, por Edgar Roquette Pinto, essa iniciativa, mas tinha inclusive como lema pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil. Esse era o lema da Rádio Sociedade. Chegou na época a ter, o Brasil tinha naquela época, lamentavelmente, 80% de analfabetos. E o analfabeto não consegue até hoje ler, estudar, mas ele escuta. E esse trabalho da rádio, ele levava, inclusive, conhecimento também para os analfabetos, e leva até hoje, porque é possível você ter a absorção pela transmissão de conteúdos, são conteúdos importantes para a sua formação em várias áreas. Mas a programação da Rádio Sociedade era pautada em diversidade, incluindo cursos e palestras científicas que abordavam temas relacionados à física, química, história natural, botânica, etc. Então era uma série de programas que versavam sobre pontos relevantes da educação. Os programas eram divididos em 4 sessões: cursos, lições, palestras, seriadas e o chamado quarto de hora, que eram temas literários e infantis. Também haviam palestras para senhoras, história de ensinamentos sobre os valores éticos para crianças, conselhos médicos e de higiene, assim como informações ligadas à agricultura. A Rádio Sociedade, além de cuidar de uma programação radiofônica, que era transmitida diariamente, sempre se preocupou em manter um veículo de comunicação impressa. Esse era um diferencial. Então, além de ter a transmissão via voz, também tinha publicação que, de forma impressa, era transmitido e remetido naturalmente pelos correios, que era o meio de comunicação física existente. Então nós tínhamos via rádio, pelo som, e via material impresso a chegada a todas as pessoas. A revista da Rádio MEC iniciou em 1923 e foi até 1926, quando foi lançada uma outra revista chamada Electron.
E essa revista persistiu por mais alguns anos, depois deixou de existir. Eram publicadas 2 edições mensais, contendo aproximadamente 48 páginas cada uma e conteúdo editorial voltado para as ciências e para a difusão radiofônica. As 2 revistas eram distribuídas aos associados e comercializadas em pontos de venda localizados em diferentes estados brasileiros. Pelas ondas de rádio, a educação poderia chegar longe e prestar um serviço público de valor inimaginável. Uma das frases de Roquete Pinto era que a rádio poderia ser a escola dos que não têm escola. Isso foi um slogan mantido naquele período. E a Rádio Sociedade, então, ela passou para o Ministério da Educação, tiveram mudanças. Na década de 40, existia um programa chamado Colégio no Ar, que foi um sucesso de audiência e tinha aulas inclusive em português, inglês, espanhol, francês, italiano, história do Brasil, geografia e ciências naturais. A educação via rádio era complementada por outros meios. Os anos passaram e as emissoras educativas foram sendo criadas a partir de diversas iniciativas. Progrediram. Mas o impacto das novas tecnologias, especialmente com a chegada da televisão, da internet, trouxe um enfraquecimento do sistema de educação radiofônica. Existe até hoje, mas não com a força que tinha naquele momento de 100 anos atrás. A própria Rádio MEC deixou de ser vinculada ao Ministério da Educação, integra, como nós falamos, a Empresa Brasileira de Comunicações. Segundo as normas de radiodifusão educativa, tanto frequência modulada quanto frequência FM ou AM, tem realmente um papel relevante nesse processo. Embora não se tenham dados exatos recentes, segundo o Ministério das Comunicações, apenas 176 emissoras eram consideradas educativas, de um total de 3.000 rádios existentes no Brasil. Então, ou seja, um número muito pequeno em relação ao número de emissoras. O país não possui uma ampla pesquisa sobre os resultados da educação radiofônica. Entretanto, no momento em que se comemora esse centenário, nós temos que registrar e parabenizar todos os envolvidos. A dedicação dos profissionais envolvidos merece aplausos e reconhecimento de todos, que acreditam no papel relevante dos serviços radiofônicos de forma eficaz de fazer chegar a todos os rincões excelentes programas de educação para a vida. Esse é o registro realmente de 100 anos da educação radiofônica no nosso país.